Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez em uma jornada especial de aprendizado da palavra do Senhor aqui no programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa semanal onde aqui estudamos a palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. No programa de hoje iremos estudar a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, uma lição extremamente importante, assim como todas as outras que estamos estudando ao longo deste trimestre. Vamos para o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe e também os objetivos da lição de hoje. O texto áureo da lição de hoje, que será estudada presencialmente no dia 16 de fevereiro de 2025, diz o seguinte: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5, a verdade prática assim nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois livros do Novo Testamento. O primeiro livro, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. A segunda leitura está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Acompanhe a leitura na sua tela. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os três objetivos da lição de hoje: o primeiro é exatamente apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. O segundo objetivo é mostrar as heresias contra esse ensino, o nestorianismo e o monofisismo. E o terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje. Neste bloco, no primeiro bloco do programa, nós vamos estudar o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, aquilo que a teologia chama de união hipostática de Cristo. O primeiro ponto, descendência de Davi, segundo a carne, conforme Romanos capítulo 1, versículo 3. O segundo ponto, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4 da carta de Paulo aos Romanos. O terceiro subtópico, o antigo hino cristológico, conforme está fundamentado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Glória a Deus por mais uma maravilhosa lição. Estamos neste trimestre estudando em defesa da fé cristã
e a cada semana um tema maravilhoso, também desafiador. Estamos diante de temas que exigem dos professores de escola dominical um pouquinho mais de esforço, de pesquisa, para que possam apresentar uma aula maravilhosa e excelente aos seus alunos. Obrigado por você estar conosco. Nós estamos entrando no ar pela TV Kairos e também pela internet, no YouTube. Nesta plataforma, você pode nos ajudar a divulgar o reino de Deus, curtindo, comentando, compartilhando o link deste programa e também se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos alcançado muitos irmãos em várias partes do país e nós queremos agradecer a Deus pela companhia e audiência de todos. Irmãos de São Paulo têm entrado em contato conosco, do Pernambuco, pastor Elias, pastor Davi, pastor Leno, irmãos do Mato Grosso, de Rondônia, do Maranhão, aqui irmãos de cidades próximas no estado do Pará e também aqui na nossa grande cidade. Aproveita esse momento que você está nos assistindo e diga nos comentários de onde você está nos vendo. Deixe seu comentário aí. Para comentar esta lição de hoje, mais uma vez estamos recebendo aqui o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Mais uma lição desafiadora, pastor Elias. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, pastor Lucileno Cavalcante e todos os nossos irmãos que estão aí sempre nos assistindo. Como o senhor falou, esta lição é um tanto quanto desafiadora, uma vez que nós estaremos estudando aquilo que na mente de muita gente dá uma espécie de nó, se a pessoa não procurar colocar as lentes espirituais e observar o texto das Escrituras Sagradas na direção do Espírito Santo, a pessoa nunca vai conceber a junção, a união, na verdade, dessas duas naturezas. E aí nós devemos observar que os detalhes são pequenos, a diferença é mínima entre aquilo que é legítimo e aquilo que não é legítimo, entre aquilo que é uma doutrina bíblica e aquilo que é, na verdade, uma heresia. Portanto, eu creio que este momento, pastor Epaminondas, é um momento de aprendizado e nós queremos, de alguma forma, contribuir mais uma vez em todos os ambientes que nos cabem ou cabe a nossa discussão neste momento. Diante desses temas desafiadores e difíceis, essa semana eu ouvi um termo interessante: inteligência humilhada. Devemos humilhar a nossa inteligência e submeter-nos ao senhorio soberano do nosso Senhor, para entender a sua palavra. Pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Vamos hoje analisar, pastor Davi, mais duas heresias, o nestorianismo e também o monofisismo, que ainda também estão nos nossos dias aí dando trabalho, pastor Davi. Amém. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Pastor, como muito bem disse o pastor Elias, nós estamos diante de uma lição desafiadora. Nós estamos pedindo graça e direcionamento do Espírito Santo para conseguirmos aí, de forma clara, ajudar os alunos da EBD. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu amado, para a gente comentar esta preciosa lição, onde a palavra-chave, pastor Leno, é natureza. Nós vamos hoje trabalhar com as duas naturezas em uma única pessoa de Jesus. Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi e a todos os nossos irmãos também que acompanham o programa. Realmente é uma lição que nos apresenta e nos aprofunda um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, sobre quem é Cristo. E é importante nós, como a própria palavra de Deus ela nos declara, que nós devemos crescer no conhecimento do Senhor e nos aprofundar a respeito de quem é Jesus, para que nós possamos anunciar a pessoa bendita do nosso Salvador. Muito bem, pastor Elias, vamos iniciar os comentários. Pastor Elias Gomes, o primeiro tópico da lição, o pastor Ezequias Soares nos traz
o texto bíblico de Romanos e de Filipenses, para fundamentar aquilo que nós cremos, professamos e ensinamos conforme a nossa confissão de fé, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Lá no Concílio de Nicéia, em 325, a cristologia ela foi estabelecida, foi consolidada. Já em 381, a discussão era a Trindade, e lá também ficou estabelecido. Ocorre, pastor Elias, que no ano 451, uma nova controvérsia surgiu na história da igreja, que era a discussão sobre a dupla natureza de Jesus. E agora nós vamos, nesse primeiro ponto da lição, pastor Elias, trabalhar o texto bíblico que fundamenta a nossa crença, não é? Depois a gente vai entrar nas heresias propriamente ditas. Fale, pastor Elias, sobre descendência de Davi segundo a carne. O que Paulo quis dizer com isso, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi Arruda. Nós percebemos que a teologia é algo, ela exerce um papel fundamental para que nós compreendamos aquilo em que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós professamos. Porque imagine nós estarmos inseridos numa milícia espiritual, estarmos compondo ou constituindo um exército do qual nós não temos conhecimento, tampouco conhecimento sobre aquele que é o nosso comandante. Então, conhecer a Cristo é fundamental. E nesse desenrolar da cristologia, nós falamos aqui em lições passadas que fundamentalmente nos 4 primeiros séculos, isso foi até o 5º século, mas em especial até no 4º século ali foi mais digamos que as heresias ou os movimentos heréticos contra a doutrina de Cristo, contra a cristologia, foi muito forte, e por isso é que houve a necessidade de se debruçar com relação à pessoa de Cristo. E nós vemos aqui que há um conjunto, ou digamos que inúmeras possibilidades de se interpretar erroneamente as Escrituras. Nós temos visto aqui movimentos ao longo desses dias, movimentos que acreditam que é só um Deus, mas ao mesmo tempo esse Deus consiste em apenas uma pessoa. Outros dizem não, são 3 deuses distintos, separados, e são 3 pessoas. E existem inúmeras possibilidades, e nós estamos vendo aqui possibilidades heréticas que nós estamos falando, porque isso tudo se dá a partir de uma interpretação errada, né? Uma interpretação não condizente com a interpretação correta. E nós vemos, pastor Epaminondas, na lição de hoje, que uma das possibilidades foi de querer fazer de Cristo 2 pessoas e, ao mesmo tempo, fazer de Cristo como que tendo ou possuindo apenas uma natureza híbrida. E tanto uma quanto a outra doutrina herética, nesta lição, ela vai ser combatida. É muito amplo, assim, a forma como a Bíblia nos apresenta a existência da natureza de Cristo humano e da natureza de Cristo divino, ou seja, a natureza divina enquanto Deus e a natureza humana enquanto homem. E esta lição, ela não aponta que Cristo tinha 50% de uma natureza humana e 50% de uma natureza divina, não. Ela diz que Cristo tinha claramente 2 naturezas, conforme nos apresenta os textos sagrados, a partir de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 3, nós vemos o quanto isso é muito claro, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, isto aqui, segundo a carne, e essa carne aqui, não é uma representação pecaminosa, está se falando do corpo, está se falando do aspecto literal, para nos demonstrar que Jesus, ele foi 100% homem, constituído de alma, corpo e espírito,
aquele conjunto de elementos nós chamamos de tricotomia humana. Jesus tinha o pneusto, tinha o espírito, tinha o fôlego, Jesus tinha alma e Jesus também tinha corpo. E nós vemos aqui que ele também foi Deus, 100%, tinha essa natureza, essa índole divina, estava também em Cristo ali. Nós vemos que nele habitava toda a divindade, ou a plenitude de toda a divindade corporalmente em Cristo. Então, nós por vezes temos falado aqui aquilo que o pastor Ezequias evidencia, que a todo custo as pessoas querem fazer com que a Bíblia esteja errada, sendo que ela apresenta inclusive genealogia, porque houve ao longo desses 4 e digamos que dos 5 primeiros séculos da história da igreja, há quem se levantou que Cristo era totalmente homem, há quem se levantou e afirmava contundentemente que Cristo era totalmente Deus, mas a questão não é que era totalmente homem ou totalmente Deus, o erro está em afirmar que era apenas totalmente homem ou apenas totalmente Deus, enquanto que a Bíblia deixa muito claro que Cristo era tanto um quanto o outro ao mesmo tempo. Isso é uma manifestação, claro, resultado da sobrenaturalidade. Isso foi resultado da vontade de Deus. Então, nós, repetindo aquilo que nós falamos inicialmente, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Enquanto eu não colocar os óculos da compreensão espiritual, eu jamais estarei habilitado a compreender essa união hipostática, que é a união das duas naturezas de Cristo. Portanto, a união hipostática é justamente isso. É a doutrina que descreve a união, né, dessas duas naturezas que são distintas, porém elas estão inseparáveis, elas existem e não é uma fusão, porque a fusão é quando você, de 2 elementos ou mais, você constitui um só. Aqui não se está tratando de fusão, está se tratando de união. É perceptível a diferença entre uma e outra, porém elas estão num caráter inseparável. Quando nós estudamos química, pastor Leno, você lembra? Muito provavelmente, que a gente estuda as misturas, os elementos que são miscíveis e os immiscíveis. Eu lembrei-me que os miscíveis, quando você junta-os, eles não só estão unidos, mas eles entram num estado de fusão e tornam-se apenas um. Você não percebe nenhum outro de forma separada. Não é o que acontece aqui. Agora, existem os elementos immiscíveis, que por mais que eles estejam unidos, está perceptível a diferença de um para com o outro. É o que acontece na união hipostática. É uma união e não uma fusão. Muito bem. Pastor Davi Arruda, no versículo 3, o apóstolo Paulo menciona tanto a natureza divina, quando ele se refere a Jesus como filho, o F com F maiúsculo, e quando ele se refere à humanidade, descendência de Davi. Mas no segundo tópico, no segundo item do primeiro tópico, pastor Davi, fale sobre essa declaração de filho de Deus em poder feita pelo apóstolo Paulo. Muito bem, pastor Epaminondas. Embora essa união hipostática, essa doutrina seja uma doutrina de difícil compreensão, nós temos que ser sinceros a isso, muito embora seja difícil, mas a Bíblia trabalha muito bem ela, e principalmente o apóstolo Paulo dentro do capítulo 1. Ele trabalha muito bem as naturezas, tanto a divina quanto a humana de Cristo. Então, quando ele diz que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, ele está apontando para a divindade de Cristo. E ele reforça isso ainda mais quando ele diz que Cristo é o nosso Senhor. Enquanto ele trabalha essa questão da divindade, ele também fala que ele é da descendência de Davi. Ou seja, mostrando que ele é o Deus soberano, mas ele é homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E analisando isso, nós temos que ter um certo cuidado, e o pastor Elias, ele falou muito bem, como algumas pessoas que anulam uma ou outra natureza de Cristo. E a gente percebe, pastor Epaminondas, quando se tem
uma errônea ou uma errada interpretação, né, de Marcos capítulo 13, verso 32. Eu acredito que é um dos versículos que mais tem dificuldade na interpretação, quando diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui eles tentam anular a natureza divina de Jesus, dizendo: olha, ele não sabe o dia, então ele não tem os atributos de Deus, logo ele só é homem. Mas as expressões ditas por ele, que mostram limitações, eles estão ligados à natureza humana. Mas isso não quer dizer que a natureza divina também não está ali. Na página 129 da nossa Teologia Sistemática Pentecostal, o escritor ele diz: quando ele se expressa nem o Filho, ele expressou ali a sua humilhação e o seu esvaziamento, ou seja, está ali a natureza divina, porém o que é manifestado somente a natureza humana, porque Cristo diz isso como homem, porque ele não se valeu ali naquele momento dos seus atributos divinos. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, uma grande controvérsia, grande problema teológico tem se criado em torno da dupla natureza de Jesus, pelo fato de que eles questionam como pode Deus tornar-se homem sendo Deus ou sem deixar de ser Deus. Mas nos parece que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, resolve com maestria essa questão, pastor Leno. Concorda com isso? Com certeza, pastor Epaminondas. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e eu gosto sempre de enfatizar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele torna bem clara essa manifestação das duas naturezas de Cristo numa só pessoa. Aqui nós temos isso que o pastor Ezequias ele chama aqui de um hino cristológico, né? Alguns entendem até que esse hino realmente era entoado, era cantado na igreja primitiva, evidenciando essa humildade de Cristo, essa humilhação de Cristo. E no texto de Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo ele começa tratando exatamente da questão da humildade entre os cristãos, mas chamando a atenção dos cristãos para a humildade que teve Cristo, que ele sendo, e aí o texto usa esse termo, sendo em forma de Deus, né? Ou seja, o Senhor Jesus ele estava desde de que existem, ou desde a eternidade, perfeitamente na forma de Deus. E é interessante isso porque no Antigo Testamento ainda não era manifestado quem era Cristo, mas agora, e aí Paulo ele apresenta essa pessoa que lá no Antigo Testamento não estava manifestada, agora ele se manifestou. Mas ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele não usou, ele não se utilizou das suas prerrogativas como Deus para exercer aqui o seu ministério terreno. E aí o texto, Paulo ele diz no versículo 7 que ele aniquilou-se, e esse termo ele é muito importante porque no original trata do esvaziamento. Esse esvaziamento não é o esvaziamento da divindade de Cristo, mas sim da sua, de forma voluntária, ele abrir mão dos seus direitos, de tudo aquilo que o Senhor, enquanto estava no céu, na eternidade, ele usufruía, mas ele, para exercer e para ser este sacrifício perfeito, ele vem, encarna na forma de homem, mas continua sendo Deus. E numa só pessoa, Jesus, ele então toma a forma de homem, toma a forma de servo, para que pudesse ir até o momento da cruz,
ou seja, aquele momento em que ele vai pagar o preço pela humanidade. Então, Paulo aqui, ele neste capítulo 2, ele traz aqui essas duas naturezas de Cristo, mas sempre demonstrando que é uma só pessoa. E eu achei interessante também aqui na teologia sistemática do Eurico Bergsten, algumas observações que ele faz a respeito dessa operação das duas naturezas de Cristo, né, na sua encarnação, no seu ministério terreno. Ele diz, por exemplo, que Jesus, ele nasce com toda a humildade, como homem, na sua natureza humana. O seu nascimento, ele foi igual a qualquer pessoa, o seu nascimento. E como homem ele nasceu ali, todos conhecem a história do nascimento de Jesus, mas como Deus, ele recebe adoração. Diz a palavra de Deus que uma multidão de anjos celebram o nascimento de Jesus como Deus. Como homem, Jesus ele foi batizado nas águas para cumprir a justiça, mas como Deus, o Pai diz: este é meu filho amado. Que maravilha, que profunda essa explicação do querido pastor Eurico. Muito bem, vamos sintetizar este primeiro bloco do programa. Hoje aqui aprendemos que o Senhor, ele é declarado da descendência de Davi segundo a carne, mas também no mesmo versículo aprendemos que ele é filho de Deus em poder, portanto, configurando as duas naturezas de Cristo na sua pessoa bendita. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, nós iremos trabalhar as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Em instantes estaremos de volta. Até já. Voltamos para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando, analisando a lição 7 da classe de adultos com o tema As Naturezas Divina e Humana do Senhor Jesus. Neste bloco do programa, nós vamos falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. No bloco anterior, nós aprendemos biblicamente, com base nas Escrituras, sobre a dupla natureza, e agora nós vamos refutar as heresias. E aqui, o pastor Ezequias Soares nos apresenta 4 pontos importantes. O primeiro, quem foi Nestório? O segundo, nestorianismo. O terceiro, monofisismo. E o 4º ponto, o Concílio de Calcedônia. Pastor Elias Gomes, vamos comentar estes 2 primeiros itens aqui. Fale sobre quem foi, né, o Nestório ou Nestor, alguns assim o chamam, e também sobre o nestorianismo, aquilo que ficou conhecido como a heresia do nestorianismo. O pastor Elias diz que Nestor foi um grande teólogo, não é? Exatamente, pastor Epaminondas, pastor Leno. Nós percebemos, pastor Epaminondas, que ao longo desses primeiros séculos, como falamos inicialmente, na medida que o surgindo essas controvérsias e o surgindo essas interpretações um tanto quanto equivocadas ou errôneas quanto às Escrituras ou quanto à doutrina de Cristo, surgiram também os concílios que o senhor já acabou de falar, sobre o de Nicéia em 325, tratar sobre a pessoa de Cristo, portanto, mais propriamente de caráter cristológico. Depois o outro para tratar sobre a Trindade. E aí nós vemos aqui que antes surgiu também o de Éfeso, né? O de em 431, mas depois o de Calcedônia, que foi em 451 propriamente,
E nesse de Calcedônia, de forma absoluta, a doutrina de Nestório, que foi levantada aparentemente até com aspectos de poder, assim, doutrinariamente falando, mas ela foi, digamos que, abafada e foi considerada como herética. Nós primeiro precisamos saber, como o próprio pastor Ezequias, ele apresenta aqui, sobre a pessoa de Nestor, ou Nestório, né, como ele era chamado. Foi um bispo de Constantinopla, muito provavelmente entre 428 e 431, ele nasceu nesse período, basicamente. E ele, toda essa ideia nestoriana, ela surgiu a partir de uma posição que ele tomou contra a ideia doutrinária defendida pela igreja, que inclusive foi levantada por Cirilo de Alexandria, né, uma outra figura da igreja muito conceituada, que eles defendiam a terminologia de Theotokos, que era a forma como Maria era chamada, ou seja, a mãe de Deus. Em outra interpretação pode ser chamada de a portadora de Deus. Então ele disse que ninguém, como alguém sendo humano, propriamente pode ser chamada de mãe de Deus, um ente divino. Então ele tomou uma posição contrária e disse que, no máximo, ele sugeriu que fosse adotado o termo Christokokos, né, que é portadora de Jesus ou portadora de Cristo. E o que nós percebemos é que, ao longo dessas discussões, muitas das vezes uma pessoa, ela se levantava refutando uma heresia, às vezes surgia uma outra heresia, e aí é onde mora um determinado perigo. Eu querer combater uma heresia e a partir daí eu levanto ou construo uma outra heresia. E nesse aspecto, de alguma forma, ele tentava combater o arianismo, mas ele deu uma ênfase, digamos que talvez a mariolatria, porque nesse conjunto de manifestações doutrinárias erradas também, nós podemos dizer que a principal linha de defesa do nestorianismo, aquilo que ele mais evidenciava, era a ideia de que Cristo tinha, sim, duas naturezas, mas, ao mesmo tempo, Cristo era necessariamente duas pessoas distintas. Nós já vimos aqui, falamos de números de possibilidades que se podem ter. Nós vimos aqui que tem os triteístas, os unicistas, os unitaristas, e, enfim, tem uma série de possibilidades. Agora, só com relação à pessoa de Cristo, também tem outras possibilidades. E essa é uma das possibilidades errôneas, onde Nestor defendia a ideia de que, por mais que há quem diga historicamente que Nestor, na verdade, não tinha essa intenção, mas uma vez que ele iniciou a discussão doutrinária, acabou que a responsabilidade ficando sobre o seu nome. E aí ele separou, ele quis necessariamente afirmar que Cristo tinha, ou era, na verdade, duas pessoas. Até concordava que Cristo tinha duas naturezas, mas na verdade eram duas pessoas. E nós, pelas Escrituras, afirmamos, e nós, digamos que pregamos isso, que Cristo era uma pessoa, mas Cristo tinha duas naturezas. Portanto, Cristo não eram duas naturezas em duas pessoas, era apenas uma pessoa. E isso é muito sério quando nós falamos sobre o nestorianismo, pastor Epaminondas, porque se dá a ideia de nós criarmos um quarteto divino e não mais apenas uma triunidade. Na medida que Nestor evidenciava a existência de duas pessoas de Cristo, aí acaba que extrapolando, digamos, a compreensão bíblica no que diz respeito a três pessoas, ou seja, um só Deus subsistindo em três pessoas distintas.
Muito bem. Pastor Davi Arruda, e quanto agora a este terceiro subtópico, o monofisismo? É mais uma expressão que não é do nosso cotidiano, né, do púlpito, né, pastor Leno? Os nossos irmãos, e também até na escola dominical, é um termo, é uma terminologia que não é muito comum. Ouvimos essas expressões, não é, pastor Elias, lá na escola teológica, não é, pastor Davi, quando nós estamos ministrando lá, aí obrigatoriamente nós temos que ensinar esses termos. Já na igreja são termos um tanto quanto raros, mas aqui, pastor Davi, explique-nos o que significa esse termo monofisismo e essa doutrina que surgiu lá no quarto século. Pastor, dentro das doutrinas que a gente vem trabalhando acerca da heresia, eu acredito que o monofisismo é uma que tem uma dificuldade de posicionamento, né? Porque enquanto as outras heresias, umas diz, não, ele só é Jesus, ele só foi homem, outras, não, ele só foi Deus, negando essas duas naturezas, eles não. Eles acreditam que não é um nem o outro. Ele é uma fusão das duas naturezas. Tem até dificuldade de substanciar isso com o texto bíblico, né? Perfeito. É uma fusão, ou seja, ele é uma espécie de natureza híbrida. Ele não é Deus e ele não é homem. Isso é difícil de se sustentar na Bíblia Sagrada, porque como a gente já vem trabalhando aqui nessa aula, a Bíblia Sagrada, pastor Elias, pastor Leno, ela trabalha muito bem a diferença dessas naturezas, mostrando para nós que Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então, enquanto eles querem trazer esta ideia de que ele era uma fusão, não era nada definido, a Bíblia faz cair por terra, porque, como muito bem já foi falado, não há sustentação bíblica, pastor Epaminondas, para esta ideia. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, nós já falamos aqui, pastor Elias já reforçou os concílios que aconteceram antes do concílio de Calcedônia em 451. O primeiro lá em 325 de Niceia, a Cristologia, 381 em Constantinopla, a Trindade, e agora mais um concílio para debater essa controvérsia que surgiu a partir de Nestório e do Eutico, né? Com essa heresia que o pastor Davi Arruda sintetizou muito bem e muito difícil realmente, porque o nestorianismo até eles encontram passagens bíblicas, o arianismo ainda encontra alguma passagem bíblica, né? O que mais, pastor Elias? As outras heresias até, mas o monofisismo, difícil. Qual é o texto bíblico que eles têm para apresentar, não é? Daí, pastor Leno, diante de toda essa controvérsia, a necessidade de mais um concílio, né, de mais uma convenção, de mais um colóquio para se debater esse assunto, porque caso contrário, a ortodoxia da igreja estava ali ameaçada, não era, pastor Leno? Pastor Epaminondas, o senhor colocou muito bem a questão da necessidade de haver um posicionamento da igreja, naquele princípio ainda, a igreja ainda nos seus primeiros séculos de existência, e é importante a gente destacar isso, que no período em que esses concílios foram convocados, não havia a abundância de literatura teológica que nós temos hoje. Então a igreja, ela sofreu no princípio da sua história com o surgimento dessa, como disse aqui o pastor Elias, dessa infinidade de heresias que se levantavam, cada uma tomando um caminho diferente, e havia necessidade de se voltar para as Escrituras. E nós, nessas lições, estamos falando muito sobre concílio, o senhor exemplificou muito bem aí a questão, a similaridade com a convenção. Seria mais ou menos isso, a reunião, né, dos bispos, que eram os pastores daquelas igrejas, para estudarem a palavra de Deus em oração e buscando a direção de Deus para um posicionamento sadio e definição de um conceito daquela doutrina que estava sendo atacada. Então, a cristologia sofreu no início da igreja esses ataques.
E por isso a realização dessas convenções, dessas reuniões dos pastores daquelas igrejas. E o concílio de Calcedônia, ele traz exatamente essa definição da união dessas duas naturezas, da existência das duas naturezas e da união dessas duas naturezas de Cristo numa só pessoa. E no próprio texto da lição traz aqui um trecho da declaração do concílio de Calcedônia. Ele diz assim: as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, essas duas heresias elas foram refutadas, e é importante também a gente dizer que a partir desse concílio, lá no ano de 451, a cristologia ela ficou definida. E já se passaram aí 15 séculos depois desse concílio, e nós temos a mesma definição de fé. O pastor Epaminondas está aí com a nossa declaração de fé, e é importante nós enfatizarmos a importância dessa declaração de fé para nós, da nossa igreja, porque aí há uma definição exata daquilo que nós cremos, com fundamentos, com versículos, fundamentado na palavra. E todo crente, todo professor de escola dominical tem que ter uma declaração de fé, para que nós venhamos estar orientados dentro daquilo que nós cremos realmente, e mantermos de forma sadia aqueles a quem Deus nos colocou para ensinar, para pastorear. Então, aquilo que a igreja lá no passado ela tinha de necessidade de haver um posicionamento, hoje também nós temos essa mesma necessidade. Muito bem. Como disse o pastor Leno, eu estou aqui com a nossa declaração de fé, e na página 220 nós temos o Credo de Calcedônia. A nossa declaração de fé, ela nos traz os credos que nós chamamos de credos ecumênicos, que é comum ao cristianismo, né? As denominações que professam o Senhor Jesus Cristo. Uma declaração de fé, para você que talvez esteja se perguntando o que é uma declaração de fé. A declaração de fé é um documento oficial de uma denominação que contém as interpretações autorizadas daquela denominação ou daquela igreja. Portanto, aqui nós temos as interpretações oficiais da Assembleia de Deus no Brasil e também no mundo. Aqui, portanto, nós temos o que nós cremos, o que nós professamos e o que nós ensinamos acerca da dupla natureza de Jesus. E aqui na página 220, o Credo de Calcedônia diz o seguinte: eu até recomendo, professor de escola dominical, se você tem a declaração de fé, leve ela todas as aulas para a escola dominical. O pastor Leno já enfatizou isso aqui. Se você não tem, procure na internet, imprima o Credo de Calcedônia e leve e leia aos seus alunos, para você ter uma noção, não é, pastor Leno, pastor Davi, pastor Elias, que para chegar a esse texto aqui, a esse documento, foram muitos bispos, teólogos estudando e muito tempo analisando essa heresia, essa controvérsia que surgiu, para então eles construírem esse texto, esse documento que eu vou ler rapidinho aqui. O Credo de Calcedônia: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem,
constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado. Olha só que coisa maravilhosa, que definição profunda. E, pastor Elias, nós estamos aí há 1500 anos com esse concílio, com esse credo inalterado. Até hoje é a base da nossa fé, pastor Davi, em relação à dupla natureza de Jesus. Que bênção. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Não saia daí. Você sabe que o intervalo é muito rápido, é rapidinho. Voltaremos daqui a pouquinho, onde nós vamos falar sobre o perigo dessas heresias na atualidade. O nestorianismo, o monofisismo ainda está em vigor nos nossos dias? Veremos isso após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia. A sua participação aqui é muito importante para nós. A sua companhia também é muito relevante. Nós queremos agora falar sobre o perigo dessas heresias que estudamos no segundo tópico, que essas heresias, elas estão aí ameaçando ainda a ortodoxia na atualidade. E aqui, 3 subtópicos serão trabalhados. O primeiro, os atuais monofisistas, e também o quenoticismo, e, por fim, mariolatria. Esses 3 assuntos serão discutidos agora aqui na mesa com os nossos comentaristas. Nós queremos pedir a sua participação. Se você está pela internet, se você está pelo YouTube, esta plataforma que tem alcançado a muitos, se você está pelo celular ou no computador ou qualquer outro aplicativo que possa comentar, pedimos a você agora, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós vamos responder você, tá bom? Nós aqui iremos ter o cuidado de deixar também uma mensagem a você. Pastor Elias Gomes, vamos falar agora sobre os perigos dessas heresias na atualidade. Nós falamos sobre o nestorianismo, não é? E o monofisismo, que nasceram lá no 5º século, foi debatido esse tema lá no concílio de Calcedônia, e a conclusão é de que se trata de 2 terríveis heresias, mas, contudo, elas estão aí, pastor Elias, em pleno vigor. Fale aí sobre os modernos, os atuais monofisistas. Já vimos aqui, pastor Epaminondas, em outras lições, inclusive numa fala do próprio comentarista, o pastor Ezequias, sobre a forma ou mecanismo como essas heresias se manifestam na atualidade, com a mesma essência, com as mesmas intenções, providas dos mesmos propósitos, porém com uma roupagem atual, disfarçada, travestida, diferente, portanto, mais moderna, para se, digamos que, tornar mais atraente e se enquadrar dentro da era que nós estamos. Há um importante ministrante com uma determinada feita, eu ouvi dizer: você e eu devemos conhecer o tempo em que nós estamos. Importante. Pastor Gesiel Gomes, ele disse: eu e você devemos conhecer o tempo em que nós estamos. O que caracteriza a nossa realidade, o tempo no qual nós estamos? Ele está falando de época, de era, está falando dessa situação. Então, essas heresias, elas, dada a sua subjetividade, elas não são fáceis, muitas das vezes, de ser
interpretada, muitas das vezes de ser discernida ou detectada, por assim dizer. E uma das formas, eu diria, que de nós entendermos ou compreendermos a existência de determinadas heresias, e quando elas são sutis ainda mais, no caso dos monofisistas, que há aqueles que utilizam o monofisismo querendo fazer das duas naturezas uma apenas, como já foi explicado pelo pastor Davi, uma natureza híbrida, resultado de uma fusão, que na verdade não é isso que a Bíblia diz. Então, é você conhecer a doutrina legítima, você conhecer a verdade. Nós devemos nos apropriar da real e da legítima interpretação, aquilo que o Senhor chamou de interpretação oficial, aquele entendimento correto das Escrituras. Uma vez que eu estou apropriado do conhecimento legítimo daquilo que a Bíblia fala, eu comparando, eu posso ver a distinção, eu posso ver claramente a diferença. Então, a diferença, ela está numa linha muito fina, muito tênue, muita pouca coisa para nós procurarmos discernir e detectar essas sutilezas. Tendo isso em vista, pastor Epaminondas, é que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, dizendo o seguinte: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós vemos aqui que nessa época, na época aqui do 5º século, entrando aí no 6º século, houve um monge, digamos que sírio, ele chamado Jacob Baradeus, ele tinha os seus adeptos, ele tinha um conjunto de pessoas que seguiam ali, e ele era movido por essa ideia do monofisismo, essa heresia que queria fazer das duas naturezas de Cristo uma apenas, e inclusive se levantou contundentemente as conclusões doutrinárias realizada lá no Concílio de Calcedônia, em 451. Então, ele foi contra, não aceitou, os seus adeptos, inclusive os delegados da Síria, não assinaram as conclusões declarativas ali realizadas naquele colóquio, naquele concílio, e com certeza isso se espalhou com o passar dos anos, e hoje o pastor Ezequias inclusive disse que hoje isso pode ser traduzido nas igrejas ortodoxas cópticas, de Armênia, nas Abissínia, jacobitas, assim chamado por causa de Jacob, esse monge que deu a ideia de levantar-se contra as conclusões realizadas no Concílio de Calcedônia. E por aqui nós percebemos que em cada uma dessas linhas interpretativas monofisistas, existem inúmeras ramificações, subdivisões, e isso aqui é um universo de segmentos religiosos que cativam as pessoas, mas que no cerne das suas declarações, das suas doutrinas, existem essa ideia monofisista de querer fazer uma fusão das duas naturezas de Cristo. Portanto, não é tão fácil de se interpretar, dada a sua subjetividade. O melhor caminho é conhecer a verdade, permanecer naquilo que nós aprendemos desde a nossa meninice, como falou o apóstolo Paulo a Timóteo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, o segundo item, o segundo ponto desse último tópico da lição, trabalha o quenoticismo, que é uma heresia gravíssima também, que na atualidade tem muitos adeptos, muitas pessoas. Incrivelmente, pastor Elias, a gente se depara ou nas redes sociais ou mesmo na nossa realidade local, pessoas que defendem esse posicionamento por uma interpretação, mais uma vez, pastor Davi, totalmente errada e equivocada de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Trabalhe esse texto para nós, por favor. Perfeito, pastor. O quenoticismo, que vem do verbo grego keno, que significa esvaziar, eles têm como base para defender
a sua heresia, a sua falsa doutrina. Filipenses capítulo 2, verso 7. Como muito bem disse o pastor Epaminondas, por conta de uma interpretação equivocada. Porque eles entendem que Jesus como homem, quando Paulo diz que ele se esvaziou, ele está se esvaziando da sua divindade. E olha como isso é perigoso, como a gente já vem trabalhando aqui. Porque esta heresia, ela vem com uma roupagem que engana, porque tem um texto bíblico. Parece lógico, né? Aos olhos humanos. Sim, parece perfeito. lógico. Porque ela está esvaziada. Não, então se ele se esvaziou, foi da sua divindade. E não, em maneira alguma, Paulo está dizendo que Cristo se esvaziou da sua divindade. O que nós entendemos é que Cristo, esse esvaziamento de Cristo, foi o esvaziamento dos seus direitos, da glória que ele merecia, ainda que de forma, esse esvaziamento ainda que de forma temporária. Então, quando ele diz que Jesus se esvaziou da sua divindade, ele está colocando Jesus com uma categoria abaixo de Deus. E a Bíblia, de forma alguma, admite isso, porque a Bíblia trabalha Jesus perdoando pecados, recebendo adoração, tendo poder sobre a natureza, atributos esses que só são direcionados a Deus. Então, mais uma vez, a gente já trabalhou isso em outras lições, mas uma vez que se nega a divindade de Cristo, se põe em xeque aí o seu sacrifício. Então, se ele não é Deus, logo o seu sacrifício não tem poder salvífico. Muito bem, um dos argumentos, pastor Davi, que eles usam é o seguinte: mostra-me no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Jesus, por exemplo, manifestando a onipresença. Olha o argumento deles. Só que o texto de Filipenses responde exatamente essa questão. Sendo Deus, não é, pastor Davi? Não usurpou o ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele se autolimitou. E somente, pastor Elias, um Deus que é onipotente pode se autolimitar. Somente ele tem essa capacidade de, corporalmente, habitando a plenitude da divindade, ainda assim, ele não usar aquilo que o pastor Heleno usou o termo, né? Prerrogativas da divindade, enquanto esteve aqui 33 anos, limitado por conta da humanidade aqui na Terra. Não é isso, pastor Davi e pastor Leno? Verdade, pastor Epaminondas. É interessante que na vida de Jesus, no seu ministério terreno, existem várias experiências em que é evidenciado ele sim como homem, mas também como Deus. Um grande exemplo disso é quando Jesus estava no barco, cansado, ele foi dormir. Cansado, como homem, foi dormir. E os discípulos, quando foram acordar, Jesus nos socorre, Jesus, ele se ergue e fala com o vento, fala com o mar: aquieta-te. E tudo se fez bonança. Como Deus, a autoridade dele era a mesma. Pastor Davi, tem aquele texto lá de Marcos 2, que depois de aqueles 4 amigos, né, abrirem o telhado, aquele moço foi curado. A conclusão daquele texto, pastor Davi, Jesus perdoando pecados, ali é claramente o quê? A divindade de Jesus. A divindade de Jesus é manifestada ali quando ele mostra o seu atributo de perdoar pecado, ou seja, como Deus, ele pode purificar alguém do mal que o pecado ocasionou. Ele mesmo fez a pergunta, não foi? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E ninguém conseguiu responder. E nós vimos, pastor Epaminondas, que o propósito do Senhor em abrir mão temporária e voluntariamente dos atributos da sua divindade era justamente para tornar a obra mais eficaz aos olhos dos homens. Imagine uma vez ele morrendo, ele sendo sacrificado com os atributos divinos manifestados ali. Aí ele diz: mas assim é muito fácil morrer de forma onipotente, de forma onisciente, de forma onipresente, entre outros atributos. Então ele abriu mão disso temporário e voluntariamente, justamente para fazer aquilo que está escrito lá no versículo
versículo de número 4 de João, o evangelho cristológico, que foi, inclusive, inspirado por Deus para apresentar essa manifestação da divindade de Cristo. Ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí no versículo 5 ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, tu de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, nós já vimos aqui por antemão a existência da divindade do próprio Cristo, e ao mesmo tempo ele abrindo mão desses aspectos em consonância, ou aliás, digamos que coadunado com o texto de Filipenses capítulo 2, abrindo mão dos atributos da divindade, justamente para quê? Para realizar uma obra para a qual ele foi direcionado aqui na terra. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos concluir essa lição. O pastor Ezequiel Soares dá uma pincelada aqui na mariolatria, né? Ele escreve um parágrafo para falar sobre essa heresia. Comente aí sobre esse tema, mariolatria. Muito bem, pastor Epaminondas. O pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui essa nota, digamos assim, nessa lição a respeito da mariolatria, justamente porque foi um tema trabalhado pelo nestorianismo, né? Porque Nestor, ele combatia a expressão, como já foi dito aqui, a expressão mãe de Deus, a qual era designada Maria. Mas foi dada essa designação a Maria pelo Cirilo, bispo Cirilo, e foi recepcionado ali naquele tempo, mas para enfatizar a divindade de Cristo e não para exaltar a Maria, né? Então, assim, como a heresia que se levantava era discutindo a divindade de Cristo, enquanto aqui no seu ministério terreno. Então, a igreja e os bispos naquele concílio, eles decidiram, então, dar o nome ou designar Maria como a mãe de Deus. Só que como até o pastor Elias já bem colocou aqui, essa mesma expressão, ela traz a ideia não simplesmente de alguém que exerce autoridade sobre Deus ou alguém que é antes de Deus por ser mãe de Deus, mas sim alguém que portava Deus, porque Cristo, Jesus, ao ser gerado no ventre de Maria, como nós já discutimos aqui, ele tinha as duas naturezas, a humana e a divina. Então, Maria, ela é designada então como aquela que portava Deus, né? Porém, essa expressão, a expressão mãe de Deus, ela foi melhor recepcionada, vamos dizer assim, porque era algo que tinha a sua popularidade. E com isso naquela época, e é importante, o pastor Ezequias até ele toca nesse assunto, ele diz assim: aquilo que é popular nem sempre representa a verdade, né? Então, assim, nem tudo aquilo, e isso serve para nós hoje, nem tudo aquilo que é popular vai servir de edificação para a igreja. E com isso se originou outras distorções que dão origem a essa heresia chamada mariolatria, que é a idolatria a Maria. E é importante dizer também que nós, como evangélicos, nós não queremos diminuir o papel de Maria. Maria exerceu um papel louvável dentro do plano de Deus, né? Dentro do plano da encarnação do Verbo. Então, Maria, ela realmente era uma mulher de Deus. E é interessante que quando o anjo vem para falar a Maria a respeito do nascimento do Messias, o anjo ele diz assim a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, né? Um ser humano, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será chamado Filho do Altíssimo, já diferenciando e destacando a divindade de Cristo.
e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando o anjo comunica isso a Maria, mais na frente, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, Maria, ela faz lá, que é chamado Cântico de Maria, uma declaração que eu acho importantíssima, né? Nos versículos 46 e 47, diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Muito embora reconheçamos que Maria tenha sido esse instrumento de Deus, que foi único para, através de Maria, o verbo nascer, encarnar e viver entre os homens e oferecer o seu sacrifício na cruz do Calvário. Porém, Maria mesmo, ela reconhece que ela precisava desse Salvador. E precisando desse Salvador, significa que ela reconhecia quem ela era diante daquele que estaria no seu ventre, Jesus, o Salvador. Muito bem, maravilha. Pastor Elias Gomes, pastor Davi, acredito que é irretocável a fala do nobre pastor Leno, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. E nesse mesmo texto, de alguma forma, até apresentou já a divindade, filho de Deus, e a humanidade de Cristo, filho de Davi. Novamente a Bíblia fazendo uma reafirmação da dupla natureza do Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito bem, que bênção. Chegamos ao final de mais um programa, Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por sua vida, por sua companhia conosco até agora. Deus te abençoe, que o Senhor faça prosperar toda obra das suas mãos, e a terra que tu colocares o teu pé seja abençoada em nome de Jesus. Agradecemos a Deus também pela vida da produção do programa. Deus abençoe os nossos irmãos que trabalham aqui nos bastidores conosco. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente desta igreja, pastor Salles Batista, e queremos agradecer a Deus especialmente aos nossos comentaristas. Pastor Elias Gomes, muito obrigado, pastor. Deus continue lhe usando, dando graça e sabedoria. Pastor Davi, muito obrigado. Que o Espírito do Senhor continue dando muita sabedoria e graça ao amado irmão para nos ajudar nessa obra. Pastor Leno, mestre Leno, muito obrigado. Deus continue lhe usando e lhe abençoando aqui para nos abençoar também. Nós vamos ficar por aqui, gratos a Deus, e esperando por você na próxima semana, no próximo vídeo, onde nós vamos mais uma vez aqui estudar uma lição especial. Jesus viveu a experiência humana. Eu aguardo por você na próxima semana. Vamos finalizar orando ao Senhor. Pastor Leno, nos despeça em oração. Querido eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por estes momentos de estudo da tua palavra. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, apresentando cada aluno, cada irmão que vai, Senhor, assistir este vídeo. Senhor, a cada um que vai participar da nossa escola dominical no domingo, que o Senhor possa falar profundamente em cada coração, revelando a cada um de nós, Senhor, cada vez mais, conhecermos, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a cada professor, a cada um, Senhor, que faz esta escola, e tudo seja para a glória do Teu nome. Assim te pedimos, no nome de Jesus.